Eu sou a Clisa Valaur, professora antiga. Eu me chamo Elvira Scholz, tenho 72 anos e trabalhei como professora no município de Teutônia até 2016, que foi o ano que eu me aposentei, e na época eu tinha 67 anos, que eu passei dentro da sala de aula. Me casei cedo, com quase 17 anos. 11 meses casada, tive o primeiro filho. Meu sonho era sempre estudar, nunca tive a oportunidade. E depois de nós casados, eu trabalhei um tempo como contratada na escola Bento Gonçalves. O meu primeiro emprego em Linha Germano era uma escola comunitária sob a supervisão de Estrela. Era uma escola bonita, uma escola sólida, com 2 salas de aula de alvenaria muito bonitas e uma pequena cozinha, e o banheiro era do lado de fora. Como a maioria das escolas do interior, o banheiro era fora. E eu lecionava no Colégio Teutônia, eu lecionava na Cenecista, depois eu lecionava também no Gomes, né? E deixei a escolinha aqui e fui trabalhando, depois de formada, eu fui trabalhando nas escolas maiores. Então, em 1973, eu saí dessa escola. Eu fui feliz lá, fui muito bem tratada, porque eu casei e fui morar em Porto Alegre. Então, eu fiquei 9 anos fora da sala de aula. E voltamos para Teutônia em 1981, o ano da emancipação. E o que eu mais me lembro... então naquela época que eu voltei, o Selby e a Clisa me ofereceram que eu voltasse para a Escola Bento Gonçalves, que era onde eu tinha feito o estágio, meio ano de estágio, na Boa Vista. E é claro que eu aceitei e sou grata a eles por isso. Poucas pessoas, e olha, nós tínhamos educação, a cultura e assistência social. Vocês imaginam, esses 3, naquela época já era difícil, hoje seria impossível, né? Então, nós trabalhamos, professoras, foi legal. Eu tenho que dizer o seguinte, o nosso trabalho na educação, eu era secretária de educação, mas ao mesmo tempo eu era supervisora. Quem fazia as visitas nas escolas era eu e a professora Noeli. A Noeli era mais da parte esportiva. Nós instalamos, né, campeonatos de vôlei e coisa com as crianças e alunos até 4ª série, depois até 8ª série. Então foi esse nosso trabalho. Nós visitávamos todas as escolas. Nós tínhamos 3 escolas municipais, que eram do município que herdamos de Estrela, que era de Paissandu, a Rio Branco, de Pontes Filho, tinha uma escola, e a da Linha Franca. Eram as 3 escolas que nós herdamos, então, de Estrela, né? E o resto, então, nós herdamos as 3 municipais e as comunitárias. Então, nós começamos a reunir todo esse pessoal, as escolas comunitárias. Nós trabalhávamos junto como se elas fossem professoras municipais. Elas faziam o mesmo trabalho, né? A gente supervisionava, colaborava, ajudava. A nossa função era de unir, trabalhar juntos. Nós éramos uma família. Nós éramos uma família. A Noeli, eu e a Carla, depois a Célia, a Celinha da Clara, ela trabalhava conosco. A Célia Hunch trabalhava conosco um tempo. Então, nós trabalhávamos, na secretaria, o bem que nós queríamos para as escolas. E as professoras correspondiam. Era assim uma festa, a gente se reunia, tinha um entusiasmo de planejar e tudo. E depois, quando veio aquela fase das aulas integradas, foi uma novidade, porque eu também não tinha experiência. O nosso trabalho, ele foi muito, muito gratificante, porque nós tínhamos relacionamento com os alunos,
com os pais dos alunos, com o pessoal do coral, das danças, assim, todas as entidades, se tinha festas, a gente ia e nós fomos chamados pelo prefeito Klepke, que ele nem sempre podia ir. Então, assim, muitas vezes, em fim de semana, a gente representava ele em festas, em bailes de corais, em atividades, assim. Era muito legal. E tinha muitas atividades que queriam fazer em Teutônia, porque Teutônia era um município já progressista, já tinha isso, já tinha aquilo. Então, foi assim, eu vou dizer, é para dizer que eu tenho alguma coisa, uma mágoa de alguém ou de alguma coisa, eu faria uma grande injustiça. Porque eu me sinto tão bem e estou muito, muito, muito grata a todas as pessoas. Se eu vejo hoje ainda os ex-alunos pequeninhos passam aqui de carro, abanam, oi, prof, né? Isso é tão gratificante, né? Então, todo aquele trabalho valeu a pena, valeu. E o que mais me marcou naquela época, de uma escola de interior, foi na época da CLISA, as aulas integradas que ela instituiu. E isso foi para o interior uma maravilha, porque cada mês tinha uma temática. Tinha a plantação, aí vinha a criação, aí vinha a família, folclore, e assim cada mês tinha uma temática. E nós trabalhávamos aquele mês, em todas as escolas do interior, essa temática. E as crianças gostavam. Então, temporariamente, nós visitávamos os agricultores, que nos recebiam muito bem. As crianças adoravam. Elas ganhavam suco, bolinho de chuva ou cuca. E depois a gente visitava a propriedade, que era a realidade das crianças. A maioria tinha também propriedade, tinha vaca, tinha porco, tinha tudo isso, mas cada agricultor tinha também alguma peculiaridade que eles não tinham em casa. Então foi interessante, aí eles olhavam a criação, as galinhas, os porcos, as vacas, e depois a plantação, milho e feijão, e também as hortas maravilhosas que eles tinham. E uma vez fomos num agricultor que estava carneando um porco. Imagine as crianças mais velhas que estavam estudando essa matéria, então eles viam o coração, eles viam o fígado, eles viam todos esses órgãos que eles só viam no livro. E nunca esqueceram mais isso. E até os pequenos se interessavam. Prof, o que é isso? Então a gente também explicava para eles. Trabalhamos muito em cima dessa parte. Outras vezes nós convidávamos pessoas da comunidade, os mais velhos principalmente, que nos contavam sobre a história de Teutônia. Por exemplo, quando os alemães vieram, então que eram avós deles, não tinha luz, não tinha carro, não tinha telefone, número grande de filhos, 15 ou mais, e isso também interessou muito aos alunos. Era assim, conhecimento puro. E o que mais me alegrou é que as crianças começaram a conhecer essas pessoas idosas da comunidade e a cumprimentar, e oi, dona Hilda, e oi, e eles se sentiam valorizados. Era uma integração de escola e comunidade. Então, a gente trabalhou muitos anos essas aulas integradas. Íamos visitar as outras escolas, os professores, a educação enchia uma Kombi, os professores das escolas do interior, e íamos então a Paissandu, naquela época ainda pertencia a Teutônia, a Boa Vista Fundo, São Jacó, Linha Germano, eu estava na Boa Vista na época. E também era muito enriquecedor, porque cada escola, apesar de ter o mesmo plano de curso, que nós ajudávamos a elaborar, a realidade também era outra, né? Então também foi muito bom. Então eu caminhava com as crianças durante todo o trajeto e nós conversávamos e já botava o assunto em dia e isso era muito legal. E as enchentes, então, tinha enchente, porque a ponte nova da Boa Vista ali no salão não existia. Era uma ponte bem simples e qualquer enxurrada, qualquer chuva mais forte, passava por cima. Então nós conseguimos ir para a escola e não tinha como voltar, que aí a enchente estava por cima.
E o que a gente fazia? Tinha que entregar essas crianças são e salvas, nós atravessávamos com elas no colo. A gente pegava as crianças no colo e eles levantavam os livros para não molhar até a bolsa da professora e carregávamos um por um pela enchente, que ainda não era, porque mal tínhamos ido de manhã e voltado de tarde, de meio-dia. Então, assim nós atravessávamos as crianças para voltarem são e salvas para casa. E não foi só uma vez, foi anos assim, até que então veio a Ponte Nova. Quanto ao nosso trabalho na educação, eu só posso agradecer a todos. Assim, o entusiasmo, a alegria que todos tiveram quando a gente tinha encontro com os alunos, quando nós tínhamos encontro com corais, assim, uma alegria, parecia tudo festa, tudo era novidade. Né? Então, nós, porque morávamos no interior de Estrela, né? Então, aquilo tudo que se fazia, eles colaboravam, eles não mediam esforços, e era assim um entusiasmo muito legal. Assim, se eu de noite fecho os olhos e penso nisso, eu sei que a gente tem o dever cumprido, que a gente fez o que deu para fazer, e dentro das possibilidades da situação. Então, eu fiquei na Boa Vista ainda em torno até 2016, depois que eu voltei da Linha Clara, e a realidade era diferente também. Aí já tinha celular, tecnologia e coisa e tal, nós tínhamos computador, nós tínhamos aula de informática, tinha aula de dança, tinha aula de música, tinha aula de educação física, coisa que antigamente nós não tínhamos. É nós que dava a educação física, computador, bicho de sete cabeças. Mas isso tudo tinha, então, nos últimos anos que eu dei aula na Boa Vista. Mas eu só quero dizer ao povo de Teutônia, nós temos muita, muita gratidão por todos, pelos alunos, pelas comunidades, pelos pais, pelos professores e também pelos prefeitos que nos deram assim a credibilidade de assumirmos assim um cargo como professor, que eu acho que não é fácil, onde não existe nada, mas foi muito legal e eu acho que a gente acredito que a gente deixou uma boa recordação, uma boa lembrança. Então, essa então é a minha caminhada. E o que eu tenho a dizer é que eu sou muito grata ao município de Teutônia por essa oportunidade que eu tive de trabalhar neste município e parabenizar Teutônia pelos 40 anos de sucesso, de progresso e de crescimento. Muito obrigada. E um feliz 40 anos, Teutônia, já passou tanto tempo. Se eu olho no espelho, eu vejo que fazem 40 anos. Mas valeu, muito, muito obrigada. Muita, muita gratidão ao povo teutoniense. E uma boa, não digo festa, mas vamos lembrar com muita alegria e entusiasmo os 40 anos de Teutônia.